Eu sempre fui da igreja, mas eu não era cristã. Nós podemos estar num grupo religioso, mas isso não significa que nós não somos perdidos e que nós não carecemos da glória de Deus. E o que eu quero dizer nesse vídeo hoje é que talvez você cresceu na igreja, mas você ainda não tem um relacionamento com Jesus. Talvez você tenha os teus pais que são da igreja e você ainda acredita que gato que nasce em garagem é um carro. Mas não é assim que funciona. Nós não nascemos cristãos. Nós nos tornamos cristãos por causa da conversão e do encontro com Jesus. Olá, tagarelas! Sejam muito bem-vindas a mais um Papo de Pijama. Eu sou a Paula Milbauer e eu quero ajudar você a edificar a sua vida por meio da Palavra de Deus. Vem comigo! No vídeo de hoje eu vou revelar qual é a mentira deste post. Eu coloquei lá no meu Instagram 9 verdades e uma mentira sobre mim. E essa mentira é de que eu sempre fui cristão. E é o que eu quero dizer com esse vídeo, que às vezes a gente cresce dentro da igreja e a gente se acostuma, a gente se acomoda, sabe, com a boa nova. Evangelho significa boas notícias e a gente sempre fala que o evangelho traz uma novidade, né, uma novidade de vida. Mas e para nós que crescemos na igreja, que novidade é essa, sabe? Às vezes a gente não consegue mais perceber que novidade é essa, de tão acostumados que a gente se torna nesse viver dentro da igreja, com uma linguagem totalmente diferente, com essa maneira de viver as regras e assumir as regras para si. E eu vivi por muito tempo dessa forma, sabe? Como assim? No momento que eu estou gravando esse vídeo, apenas uma pessoa entendeu a brincadeira que eu fiz aqui no meu Instagram, falando sobre essas mentiras. Eu coloquei várias coisas, eu coloquei aqui falando que eu já cursei faculdade de Química, é verdade. Eu sou casada há 3 anos, é verdade. Nós vendemos trufas para casar por 2 anos, é verdade. Eu sou loira natural, é verdade, apesar de eu ter mechas para deixar mais claro, mas é verdade. Eu nasci num lar que frequentava a igreja, é verdade. E aí eu coloquei a sexta, eu sempre fui cristã, essa é a mentira. E as outras, sim, gente, eu já quebrei o cóccix andando de roller na minha casa, eu quebrei o cóccix. Eu sou formada em teologia, eu amo maquiagem e eu não gosto de dirigir. Sim, eu não gosto de dirigir. Sempre quando eu posso eu fujo e se precisa for, eu vou de Uber. Mas vamos lá, sem agora muitas delongas, vamos explicar por que a sexta, né? Eu sempre fui cristã, uma mentira. Gente, precisamos entender que muitas vezes a gente relaciona estar na igreja e ser cristão, né? Por isso que quando eu pensei nessa mentira, eu imaginei que eu ia enganar vocês. Eu imaginei que muitos de vocês não iriam colocar que a mentira é que eu nem sempre fui cristã. Afinal, em cima dizia que eu cresci num lar que frequentava a igreja e eu poderia dizer, né, eu cresci num lar cristão. E até pouco tempo atrás eu dizia isso, que eu cresci num lar cristão, mas hoje eu entendo que eu cresci num lar que frequentava a igreja e que, graças a Deus, hoje meus pais são cristãos, mas eu acho que na época eles não tinham entendido ainda o que de fato é seguir a Jesus, assim como eu. Eu cresci dentro da igreja, fui alguém que frequentava culto infantil, frequentava todas as coisas que tinha dentro da igreja. Já aos 13 anos eu me tornei líder do grupo de adolescentes que tinha. E eu era, sim, uma adolescente, né? Uma pré-adolescente muito interessada na palavra de Deus. Eu lia muito a Bíblia, fazia muitas perguntas. E eu tinha o desejo já nessa época de cursar teologia. Eu admirava muito os pastores, eu admirava os missionários. E eu queria servir a Jesus e tudo mais. Mas se olhar para a minha vida hoje e naquela época, eu posso perceber muita coisa da qual era religiosidade, sabe? E talvez não uma vida real com Jesus. Mas não quer dizer também que tudo que eu vivi na minha adolescência foi fachada, sabe? Porque eu acredito que essa foi uma fase muito real da minha vida,
mas foi somente quando coisas difíceis aconteceram e quando o meu mundo desabou, né? A primeira vez, assim, que você começa a crescer e a enxergar o mundo real, foi onde eu percebi que, de fato, eu ainda não era cristã e tive um relacionamento e um encontro com Jesus. E o que eu quero dizer nesse vídeo hoje é que talvez você cresceu na igreja, mas você ainda não tem um relacionamento com Jesus. Talvez você tenha os teus pais que são da igreja e você ainda acredita que gato que nasce em garagem é um carro. Mas não é assim que funciona. Não é porque os seus pais são da igreja que você é cristão. Nós não nascemos cristãos. Nós nos tornamos cristãos por causa da conversão e do encontro com Jesus. E, gente, eu também não tenho um dia para chegar aqui e dizer, nossa, eu, Paola, me converti no dia tal, do tal, do tal, e foi assim, 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 não. Mas a conversão na minha vida foi realmente um processo, sabe? Eu acho que quando a gente cresce na igreja, desde pequenininho, né, a gente ouve as histórias, eu sabia contar todas as histórias, nossa, eu era boa de Bíblia, gente, de criança. Sabia contar as histórias, eu tinha amor por Jesus, sabe? Mas eu não entendia o que de fato foi transformado na minha vida e o que precisava ser transformado na minha vida com Jesus. Eu acabei assumindo que vida cristã era fazer coisa certa, era ter uma vida moral, era ser talvez a melhor aluna, talvez tentar agradar todo mundo, tanto na igreja quanto em casa. E eu acho que eu nutria um relacionamento com Deus um tanto quanto religioso, eu vou usar essa palavra, né? Eu não entendia que Deus, ele me amava por aquilo que eu era, talvez eu até falava isso, mas eu não tinha entendido isso de fato no meu coração. E é o que eu quero dizer com esse vídeo, que às vezes a gente cresce dentro da igreja e a gente se acostuma, a gente se acomoda, sabe, com a boa nova. Evangelho significa boas notícias e a gente sempre fala que o evangelho traz uma novidade, né? Uma novidade de vida. Mas e para nós que crescemos na igreja, que novidade é essa, sabe? Às vezes a gente não consegue mais perceber que novidade é essa, de tão acostumados que a gente se torna nesse viver dentro da igreja, com uma linguagem totalmente diferente, com essa maneira de viver as regras e assumir as regras para si. E eu vivi por muito tempo dessa forma, sabe? Resumindo aqui, eu realmente vejo, olhando para trás, que eu tinha muito essa idealização da minha vida, de que eu precisava fazer tudo certo e que algumas vezes também fazia com que eu me sentisse melhor do que outras pessoas que não estavam dentro da igreja. E isso tudo eu vejo hoje que é fruto de uma religiosidade, não de um relacionamento com Jesus. E Deus precisou me mostrar que eu era tão capaz e tão pecadora quanto qualquer outra pessoa. Foi quando eu comecei a passar por problemas dentro da minha família, né, na fase de adolescência, onde meus pais passaram pelo divórcio, enfim, que eu comecei a entender e a ver que a vida não era aquela idealização toda que eu tinha criado, de que seguir a Jesus não resolve todos os meus problemas e, e que vida cristã não é só seguir regras, né? Não é só fazer o que as pessoas dizem que você tem que fazer, não é só você viver, não faça isso. E quando isso aconteceu na minha vida, foi quando eu me revoltei com Deus. Eu estava muito brava com Deus porque não tinha respondido as minhas orações e, enfim, a gente fica brava com Deus e questiona. E aí eu comecei a fazer coisas que eu nunca imaginei que eu faria naquela época, mas hoje eu vejo que isso foi tão importante para mim porque eu caí na real, sabe? Foi quando Deus teve que me mostrar, e eu não acho que Deus fez eu fazer isso, mas Ele permitiu toda essa situação para que eu entendesse que eu não sou melhor do que ninguém e que Ele queria um relacionamento real comigo. E não um relacionamento baseado em regras
E quando um relacionamento é baseado em regras, ele é baseado em nós mesmos. Ele é baseado no que a gente faz. E aí a gente começa a se achar capazes e merecedores da graça de Deus. E fato é que relacionamento com Deus não é pelo teu merecimento. Relacionamento com Deus é porque Ele veio até nós em Jesus Cristo, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos alcançou, sendo imerecedores do seu amor. A Bíblia diz que todos pecaram, que todos carecem da glória de Deus. E eu acho que por crescer na igreja, eu não sabia o que era viver longe de Deus, sabe? Mas eu quero diferenciar aqui esse viver longe de Deus, que eu achava que eu não sabia o que era, com eu não sabia viver longe da igreja. Eu não sabia viver longe da religiosidade que eu cresci, que eu aprendi. E, gente, eu não estou aqui criticando de forma alguma, porque a igreja teve muita importância em quem eu sou e eu agradeço muito tudo que eu aprendi na minha adolescência, as coisas que eu vivi. Mas o que eu quero dizer é que quando você cresce na igreja, você tem que tomar esse cuidado de não entrar numa religiosidade e confundir essa religiosidade com o relacionamento com Deus. Por isso, eu sempre fui da igreja, mas eu não era cristã. Eu me tornei cristã o dia que eu entendi e o momento em que eu percebi que eu estaria na igreja não por causa de outras pessoas, não por causa do que os outros iam pensar de mim se eu saísse da igreja, não porque era obrigação ir para a igreja para eu me sentir melhor, não porque os meus pais me ensinaram que eu precisava ir na igreja, então eu tinha que ir na igreja, não porque eu era líder do grupo de jovens, de adolescentes, não porque eu cantava na igreja, não era esse o motivo certo de eu estar na igreja. Eu só entendi, só me tornei cristã de verdade quando eu percebi que eu sou tão pecadora que eu preciso e eu careço da glória de Deus. E aí foi quando eu entendi a real transformação que Jesus queria transformar e causar na minha vida. O que Jesus precisa transformar na sua vida? Fé não é somente seguir regras, fé não é somente religiosidade, mas a fé é relacionamento íntimo com Jesus. E nesse relacionamento a gente vai aprendendo aquilo que Ele precisa nos transformar. E sabe, as coisas não acontecem assim. O processo de santificação que a gente chama, ele não acontece assim. A gente vai aprendendo e Deus vai realmente transformando todo o nosso ser. Paulo diz que quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. E sim, nós somos novas criaturas, mas a gente também precisa passar pelo processo de aprender a ser nova criatura. Mas para isso, eu acho que a maior dificuldade de quem cresce dentro da igreja, pelo menos para mim foi entender o que Cristo precisava mudar na minha vida. Porque eu não conseguia enxergar, porque eu ficava somente dentro da moral. Mas se você olhar para a tua história, se você olhar talvez para a tua autoestima, se você olhar para os pensamentos que você tem, se você olhar para os momentos que você se compara com outras pessoas, para os momentos que você julga outras pessoas, para os momentos em que você tem assumido uma postura de fariseu, bem aqueles que lutavam e que confrontavam contra Jesus, talvez é isso que você precisa mudar. E talvez é isso que Deus quer fazer a diferença na tua vida. Jesus disse que Ele veio para os perdidos. E é engraçado esse texto, porque Ele fala, que Ele veio para os perdidos, que Ele veio para os doentes. E Ele fala isso para os fariseus. E não significa que os fariseus não eram perdidos e doentes. Só significa que eles não se achavam dessa forma. Mas eles também são perdidos, eles também eram perdidos, assim como qualquer pessoa que nasce dentro da igreja. Nós podemos estar num grupo religioso, mas isso não significa que nós não somos perdidos e que nós não carecemos da glória de Deus. E esse vídeo de hoje é para contar um pouquinho da minha história, é para falar para você que cresceu dentro da igreja, que relacionamento com Jesus é muito mais do que seguir regras. É para te convidar
a entrar nessa jornada de autoconhecimento a partir do conhecimento do alto. Porque quando a gente aprende a olhar para nós mesmos, para nossa história, o porquê nós cremos do jeito que cremos e todo esse processo de autoconhecimento, nós também passamos a entender aquilo que Deus precisa nos transformar, e isso é conversão. Eu não creio que a minha conversão foi somente em um dia, mas há muitos momentos que eu preciso novamente me converter. E por isso a conversão é um processo, a conversão é diária. E, gente, andar com Jesus não é um mar de flores. Andar com Jesus não pode ser algo idealizado. Eu acho que nós também na igreja convidamos pessoas a partir de um evangelismo muito idealizado. Jesus não vai resolver todos os teus problemas, mas Jesus estará contigo em todos os teus problemas. E sim, quando nós cremos e quando de fato nós entendemos o Evangelho, não só aqui, mas ele passa a pertencer a todo o nosso ser, a partir, da morada do Espírito Santo em nós, minha querida, algo novo acontece e nós somos transformadas de dentro para fora. Eu quero te convidar a orar comigo agora nesse momento e encerrar esse papo de pijama de hoje. Querido Deus, obrigada pela oportunidade de te conhecer desde pequena. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de ouvir todas as histórias bíblicas, ouvir todas as histórias de várias pessoas, Senhor, que tiveram uma vida contigo. Obrigada pelos meus pais que me ensinaram, Senhor, a fé. Obrigada por cada pessoa na minha adolescência que me ensinou a te honrar, que me ensinou também a não fazer coisas erradas. Mas obrigada que acima disso, Senhor, Tu nos mostraste de que Tu quer ter um relacionamento conosco muito maior do que qualquer regra. Que Tu quer ter um relacionamento de liberdade, um relacionamento onde de fato ocorrem mudanças em nossa vida, Senhor. Por isso, nesse momento, eu oro para cada tagarela que está aqui assistindo esse vídeo, orando junto com a gente. Que o Teu Espírito Santo toque a cada coração, Senhor, e que mostre aquilo que precisa ser mudado. E que elas possam verdadeiramente, Senhor, se tornar cristãs. Não porque estão na igreja, mas porque caminham contigo, Senhor. E que nós possamos, sim, estar na igreja porque somos cristãs. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, você não é cristã por estar na igreja. Você está na igreja porque você é cristã. Lembre-se, ser cristão é ser um discípulo de Cristo, não ser um membro no fichário da igreja. Claro, a igreja é importante, mas ela não te faz um cristão. Até mais! Tchau!